Paz do Senhor, irmãs. Eu sou a Maria Regina, né? Congregamos aqui na Igreja de Franca, do Jardim Palma, aonde o nosso pastor é o pastor Josinei Mateus. E nós vamos hoje falar um pouquinho da palavra de Deus, que está em 2 Reis, no capítulo 4, o versículo 32 até o 37. Nós vamos falar um pouquinho do servo de Deus, Eliseu. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E a chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho, e saiu. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, né, das nossas igrejas, muito falada sobre Eliseu. Eliseu fez muitos milagres e para que a gente entenda essa história, nós precisamos entender o contexto dela, né? E nós vamos contar em poucas palavras o que realmente aconteceu àquela sunamita. Eliseu era um profeta e ele passava sempre naquele lugar quando ele ia para Sunem. Ele passava sempre de frente da casa daquela mulher. E aquela mulher sempre o parava e dava a ele comida, né? Dava pão, dava água, para que ele continuasse a sua jornada. E ela via que aquele homem era diferente. Ele não era um homem qualquer. Ele era um homem bem diferente. E ela disse para o seu esposo: eis que tenho observado que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E conversou com o seu esposo e disse para ele assim: vamos fazer um quarto para que esse homem, quando passar por aqui, porque ele sempre passava, era o caminho dele para Sunem. A gente faz um quarto, né? Coloca nesse quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, né? Uma luminária para que ele possa ler ou descansar. E todas as vezes que ele passar por aqui, ele vai ter um lugar de descanso. Ela conversou com seu esposo concordou com ela. Então fizeram junto ao muro um quarto para Eliseu. Eliseu, todas as vezes que passava por ali, ficava naquele quarto e ele se sentiu muito grato por aquele feito que ela e o seu esposo tinham feito a ele. Então, Eliseu quis recompensá-la por aquilo e perguntou a ela: o que você precisa? Do que você tem falta? O que você quer? Aí ela disse que não precisava de nada, que ela tinha tudo o que ela queria, que habitava num povo que era seu, no meio de um povo que era seu. Mas Eliseu ficou indignado e Geazi, o seu parceiro, então disse a ele: ela não tem filhos e o seu esposo é velho. Então Eliseu chamou aquela mulher e disse a ela que ela teria um filho no tempo determinado, no tempo certo, né? Depois daquela profecia, ela teria um filho. E ela disse para Eliseu
que ela não tinha pedido um filho e que ele não a enganasse, porque ela nada estava pedindo. Mas no tempo determinado, aquela mulher teve um filho. Nasceu saudável, perfeito, e ele foi crescendo, crescendo, e um certo dia ele foi ajudar o seu pai nas tarefas que ele tinha a fazer. Quando ele chegou lá, ele começou a sentir uma grande dor de cabeça. A minha cabeça dói, a minha cabeça dói. Seu pai levou novamente para casa. Quando chegou ali, por volta do meio-dia, aquele menino veio a morrer. Aquela mulher, muito prudente, muito sábia, pegou aquela criança, levou até o quarto de Eliseu, colocou-o sobre a cama de Eliseu e disse ao seu esposo que arrumasse, né, um jumentinho, que ela ia até o encontro do homem de Deus. O seu esposo conversou com ela, disse se estava tudo bem, ela disse está tudo bem, eu só preciso encontrar o homem de Deus. E ele era conhecido por ela como o homem de Deus. E ela foi até ele. E quando chegou até ele, se prostrou-se, né, aos seus pés e disse que precisava que ele voltasse, né, para a sua casa, para aquele seu quartinho que ela tinha feito, e disse a ele que era para ele não enganar, que ela não tinha pedido nenhum filho. Por que aquele menino agora estava morto? O que ela ia fazer com uma criança que ela nem tinha e agora tinha morrido? Eliseu disse para o seu servo, né, Geazi, correr na frente e colocar o seu bordão sobre o rosto do menino. E ela disse, não quero que ele vá, eu quero que o senhor vá até. Eu não vou sair daqui enquanto o senhor não for comigo. Então Eliseu se levantou e foi até ela. Geazi passou à frente, né? Colocou o bordão até o menino, no rosto do menino, mas ele não teve vida. Quando ele chegou no quarto, ele entrou sozinho naquele quarto, fechou aquela porta e orou a Deus. Foi a primeira coisa que ele fez, mas o menino não ressuscitou. Então ele se colocou na posição do menino, boca com boca, olho com olho, nariz com nariz, mãos com as mãos, pés com os pés, e ficou sobre aquele menino, e o corpo daquele menino aqueceu. Então ele se levantou, andou sobre aquele quarto e se voltou novamente sobre o corpo daquele menino. E a vida daquele menino voltou. E o corpo aquecido, ele expirou 7 vezes e começou a respirar. Então, ele mandou que chamasse a sunamita e entregou seu filho vivo àquela mulher. O que nós aprendemos com essa lição, irmãs? Eu, quando li essa passagem, dessa passagem a gente tira muitas lições para a nossa vida. Primeiro, quando aquele homem passava pela sua casa, ela viu uma grande diferença nele. E a Bíblia nem diz que ela o chamava por nome, e sim pelo homem de Deus. Eliseu era conhecido por ela como homem de Deus. E ela teve o seu primeiro milagre, que foi ter aquele filho, né? Deus deu a ela um filho, porque ela com certeza era estéril e não poderia ter filhos, e ela teve um filho. Deus deu a ela esse presente que ela não havia pedido. Depois de um certo tempo, Deus provou aquela mulher, retirando a vida daquele menino. Mas o homem que era conhecido como homem de Deus foi até a ela. E aquele menino ressuscitou. A maneira que Eliseu usou para que aquele menino ressuscitasse é maravilhosa e nós podemos tirar uma lição muito grande desse feito. Primeiro, ele era conhecido como homem de Deus. Em segundo lugar, para que aquele menino tivesse vida,
ele teve que se colocar na posição daquela criança. Ele teve que se posicionar da maneira que aquele menino estava, deitado naquela cama. O que isso traz para nós, irmãs? Quando nós, mulheres de Deus, servas do Deus Altíssimo, mulheres de oração, como somos conhecidas, quando nós orarmos, quando alguém nos pedir oração, ou quando alguém nos pede oração, temos que colocar na posição daquela pessoa que está nos pedindo oração. E a maneira que ele encontrou foi se posicionando da mesma forma. Porque se em mim não houver o mesmo sentimento que foi em Cristo de vir ao mundo para trazer salvação para mim e para você, nós não alcançaremos a nossa bênção. Aquele homem era um homem de Deus, conhecido como tal. Nós somos mulheres de Deus, mulheres que oram, mulheres que buscam a presença do Senhor. E quando nós ouvimos e vemos os pedidos de oração, né? Sempre no Desperta Débora, nos pedidos que há, a gente vê que sempre uma se levanta, né? Sempre uma se levanta e faz uma oração naquele momento do pedido, e Deus tem respondido às nossas orações. Eu tenho testemunho disso, de pedir oração e as irmãs se colocarem naquela posição, né, daquele pedido, e Deus ouvir na mesma hora. Assim foi com aquele homem de Deus. Assim foi com aquela criança. Ele se posicionou, ele se colocou no lugar, ele teve o mesmo sentimento, tanto daquela mãe que tinha perdido seu filho, quanto daquela criança que tinha perdido a sua vida. E quando ele se posicionou, aquela criança voltou a respirar, voltou a ter vida. Que nós, mulheres de Deus, servas de Deus, conhecidas como tal, né? Mulheres de oração, venhamos a ter o mesmo sentimento que houve em Eliseu e aquele menino ressuscitou, para que nós venhamos ver milagres e mais milagres acontecendo. Já temos visto muitos milagres acontecendo no nosso meio durante esse tempo todo que nós já estamos, né, passando por essa grande aflição. Nós temos visto grandes milagres. Então, que sirva de uma reflexão para nós, né? Eliseu se posicionou da mesma forma daquele menino, que nós venhamos a nos colocar também na mesma posição. Quando alguém nos pedir oração, que venhamos ter aquele sentimento de piedade, de amor, de compaixão por aqueles que nos pedem oração, porque aí eu tenho certeza que a nossa oração será respondida, que o nosso clamor será respondido, que Deus vai atender a nossa súplica. Muito obrigada pelas irmãs, pela irmã Badia, que me deu essa oportunidade de falar com as irmãs, das irmãs poder deixar entrar-nos na vossa casa, né, para ouvir essa palavra, e que as irmãs fiquem na paz do Senhor. Nós vamos fazer uma breve oração. Pai, eu te louvo, te agradeço e te engrandeço por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos trouxe hoje, Senhor, de estarmos, Senhor, na posição de que o Senhor nos colocou, mulheres de oração, mulheres que buscam e intercedem, que nós venhamos ter o mesmo sentimento, Senhor, que houve em Ti, ó Deus, enviando o Seu Filho para a salvação de muitos. E também que houve em Eliseu, por aquela mãe, Senhor, que chorava o seu filho morto, mas ela cria que o homem de Deus, conhecido como tal, iria, através do poder manifestado na sua vida, ressuscitar aquele menino. E assim aconteceu. Aquele menino ressuscitou, porque o Senhor era com Eliseu. Todos que o viam, não viam Eliseu,
mas viam o Senhor agindo na vida daquele homem e aquele menino pôde ressuscitar. Que esse milagre possa acontecer através das nossas vidas. Que esse milagre, Senhor, que nós não vemos hoje nos nossos dias, possa acontecer através de nós, mulheres de oração, mulheres que buscam a Tua presença. Pai, responda a nossa oração, ouça o nosso clamor, inclina os Teus ouvidos à voz do clamor das Tuas servas, é o que nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus seja louvado para todo sempre. Muito obrigada. Fiquem na paz do Senhor. Tchau.